E aí, galera, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o segundo ano, de Química 1, apostila 4, capítulo 20, que vai tratar dos compostos biológicos, ou seja, bioquímica básica aí que a gente estudou. Vamos lá, então. Exercício conceitual número 5. Na presença de certos solventes, as proteínas sofrem alterações tanto em sua estrutura espacial quanto em suas propriedades biológicas. No entanto, com a remoção do solvente, voltam a assumir a sua conformação e propriedades originais. Essas características mostram que a conformação espacial das proteínas depende do seguinte tipo de estrutura de suas moléculas. Bom, ele está descrevendo aqui o fenômeno da desnaturação proteica, ou seja, quando eu perco aí toda aquela estrutura quaternária, terciária, secundária. Mas, como a gente já viu, a única estrutura que não é perdida na desnaturação é a primária. E é justamente graças à primária que eu consigo formar as demais estruturas aí, conformações espaciais da nossa proteína. Beleza? Então, ele falou aí que se eu tiro o solvente, ela volta a ter toda essa conformação, porque justamente eu tenho aqui a dependência da estrutura primária da proteína. Beleza? Exercício contextualizado número 8 agora. Diz o seguinte: o aspartame é um aditivo alimentar utilizado para substituir o açúcar comum, sendo este cerca de 200 vezes mais doce que a sacarose. Com base na estrutura química do aspartame, assinar a alternativa correta. Então tá aqui, ó. Ele pede o aspartame, né? Ele deu o aspartame e pede para a gente analisar. Vamos lá. Ele fala aqui, ó, a molécula do aspartame é um peptídeo. Primeiro, a gente precisa aqui analisar as funções orgânicas para a gente entender se é um peptídeo ou não. Então, olha só. Aqui na ponta eu tenho uma carboxila, C-O-OH, ou seja, eu tenho um ácido carboxílico. Depois eu tenho aqui um NH2 aqui embaixo. Isso daqui me indica a função amina, ok? Também nós temos aqui um C-ON, que indica a presença de uma função amida. E por fim eu tenho aqui um C-O, uma carboxila, mas no meio da cadeia, que indica a função éster. Falar que é um peptídeo é a mesma coisa que falar que é um aminoácido. Só que cuidado, tá? Porque quando a gente analisa o aspartame, ele tem uma função amida. E para ter formado essa amida é porque eu precisei juntar dois aminoácidos. Então ele não é um peptídeo, ele é um dipeptídeo. Então tá errado aqui. Letra B. Lembrando aqui, né? Eu juntei esse pedaço aqui com esse outro aqui. Então eu juntei dois aminoácidos para dar origem ao aspartame. Na estrutura do aspartame está presente uma amina secundária. Lembrando que a amina é derivado da amônia, então eu pego o nitrogênio e analiso aqui quantas substituições eu fiz de hidrogênio por carbonos. Como aqui eu fiz apenas uma troca, né, tirei um hidrogênio e coloquei um carbono, essa amina não é secundária, é uma amina primária, então está errado aqui. Letra C. A molécula de aspartame é um carboidrato. Não, ela aqui é um dipeptídeo, tá? Então ela aí vem antes de virar o que a gente poderia ter como uma proteína. Não é um carboidrato. Letra D. O aspartame é formado por meio da união entre dois aminoácidos. É exatamente isso. Essa parte aqui com essa outra aqui vai dar origem ao meu dipeptídeo, o aspartame. Por isso que eu tenho aqui uma amida que indica uma ligação peptídica aqui. Então a D está correta. Para ver por que a E está incorreta, vamos analisar. O aspartame pode ser classificado como uma proteína. Não, uma proteína é uma macromolécula. Eu tenho aí uma sequência de aminoácidos extremamente grande. E aqui eu tenho apenas dois aminoácidos. Então, pode ser um precursor de uma proteína, mas não é uma proteína. Exercício 12 agora. Os humanos são capazes de sentir 5 tipos diferentes de sabores: doce, salgado, umami, amargo e azedo. Vale lembrar aqui que a sensação, né, de bases na boca, a sensação de adstringência não é um sabor, é uma sensação, tá? Então, por exemplo, uma fruta verde causa aquilo lá que a gente fala de amarrar a boca, aquilo lá não é um sabor, mas sim uma sensação de adstringência.
As figuras mostram uma substância representante de cada tipo de sabor. Então, aqui, ó, glicose, que é doce, íon sódio, o salgado, né, que em quantidade muito grande faz mal para a saúde, glutamato, que é o sabor umami, glutamato está presente no aginomoto, também está presente no tomate, e ele dá a sensação do que a gente fala, né, é o sabor do quero mais, é um sabor diferente dos outros, mas dá vontade de continuar comendo alimentos daquele tipo. Temos aqui o quinino, que é amargo, né, por exemplo, água tônica tem quinino, e o íon hidrogênio aí indica a presença de ácido, é o sabor azedo. Ele vai perguntar para a gente quais funções ele tem em comum entre a glicose, né, entre o sabor doce e o amargo. Vamos analisar aqui já então. Ó. Na glicose nós temos OH ligado em carbono saturado. Então temos várias hidroxilas, isso indica a função álcool. E temos aqui um oxigênio entre carbonos, que é a função éter. No quinino, né, que dá o sabor amargo, nós temos um oxigênio entre carbonos, função éter. Temos aqui um nitrogênio fazendo 3 ligações simples, que é uma amina. Temos outro nitrogênio aqui de uma outra função que não importa para a gente. E temos aqui um OH ligado no carbono saturado, função álcool. O que é em comum das duas aqui é álcool e éter. Não tem nenhuma função nitrogenada aqui na glicose, tá? Vamos continuar lendo aqui. O ácido glutâmico, derivado do glutamato, faz parte da molécula de ácido fólico, cuja estrutura está representada a seguir. Então, ó, temos um pedaço que veio aqui do ácido glutâmico, que é esse daqui, e aqui, juntou com esse pedaço, formou tudo que é o ácido fólico. As funções químicas orgânicas comuns às moléculas responsáveis pelos sabores doce e amargo e o nome da ligação que une a molécula de ácido glutâmico ao restante da cadeia orgânica do ácido fólico são, vamos lá, ele quer função orgânica comum aos sabores doce e amargo. Como a gente já viu, é função álcool e função éter. Além disso, ele pede o nome da ligação que une o ácido glutâmico, que é esse pedaço aqui, ao restante da cadeia. Essa ligação aqui indica uma função amida, é chamada de ligação peptídica, ok? Então, nós temos aqui função amida, que dá origem à minha ligação peptídica. Então, alternativa C, álcool e éter, ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação covalente, tá? Então, assim, eu poderia aqui analisar a covalente, só que não tem nenhuma outra opção com álcool e éter, ok? Como funções em comum, tá certo? Então, apenas a alternativa C seria adequada nesse caso. Exercício 15 agora. Peptídeos são formados pela combinação de aminoácidos por meio de ligações peptídicas. O aspartame, um adoçante cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose, açúcar de mesa, é um peptídeo formado pela combinação entre fenilalanina, na forma de éster metílico, e ácido aspartico. O aspartame é formado pela ligação peptídica entre o grupo amino da fenilalanina com o grupo ácido carboxílico do ácido aspartico, em que uma molécula de água é liberada na reação em que se forma essa ligação. Então, ele falou qual parte de cada uma que vai reagir. Letra A. Apresente a estrutura do aspartame, em notação de bastão. Então, ele quer aqui aspartame, ele falou que é a ligação peptídica, então vai formar uma amida entre o grupo amino da fenilalanina. Tá aqui, ó, o grupo amino da fenilalanina, esse pedaço que vai reagir. E o grupo ácido carboxílico do ácido aspartico. Se eu analiso o ácido aspartico, ele tem aqui 2 grupos ácido carboxílico. Como que eu sei qual que é? O grupo mais ácido, que é esse próximo ao NH2. Lembra que um aminoácido é aquele que tem ácido e no próximo carbono já tem a amina. Então, é esse pedaço aqui que vai reagir. A gente vai ter aqui a junção do OH desse lado com o H desse formando a água. E eu emendo a cadeia aqui desse carbono, da minha carboxila, direto aqui no nitrogênio. Vou desenhar aqui do lado, tá aqui. Perceba que não tem problema se você girar a molécula, foi o que eu fiz, ó. Esse pedaço aqui é da fenilalanina, tá aqui, ó. Esse pedaço é aqui. E exatamente aqui veio do meu ácido aspartico, que eu deixei aqui na mesma posição, tá? Então, para poder organizar a estrutura,
Eu girei. Não tem problema, porque está em notação de bastão, como ele pediu. Letra B. Identifique na estrutura do aspartame a ligação peptídica citada. Então, a ligação peptídica é onde eu tenho aqui a formação da amida. É exatamente essa a ligação peptídica. E, por fim, qual a função química que corresponde à ligação peptídica? Função amida. Ok? Então, temos aí a resposta do nosso exercício. A gente fecha mais um módulo aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.